eu fosse um elefante, com a minha tromba eu iria louvar. Se eu fosse Oi, crianças queridas, tudo bem com vocês? Então, que bom que neste sábado tem um sol maravilhoso lá fora e nós podemos nos encontrar, ouvir uma palavra de Deus e nos alegrar com este dia, com mais um dia que Deus nos concede. Vamos agradecer então a Deus por tudo de bom que acontece conosco através de uma oração? Vamos juntar as nossas mãozinhas e assim orarmos? Querido Deus, nós te agradecemos por este sol tão maravilhoso lá fora. Te agradecemos e também te pedimos que este sol ilumine nossa vida e nossos corações e que possamos aprender ainda mais daquilo que tu tens a nos ensinar. Amém. Queridas crianças, hoje nós vamos então ver o oitavo dom do Espírito Santo, oitavo fruto do Espírito Santo. São 9, lembram? Então, semana que vem, a gente finaliza o nosso módulo. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante também, muito bacana, que é a mansidão. Vocês sabem o que é mansidão? O que é ser manso? Ser manso, ser calmo, é uma forma de ser, é uma forma de nós agirmos também. Vamos lá ver, empresta aqui para mim, Lito. Vamos ver na Bíblia o que Jesus fala sobre mansidão. Lá em Mateus 5, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, ensinando por uma grande multidão que começou a seguir ele sentou-se no alto e falou algumas coisas muito bacanas. Ele começou a dizer como é feliz a pessoa que, né? E daí ele disse vários tipos de ser feliz. E lá em Mateus 5,5, ele diz assim: felizes são as pessoas mansas e humildes de coração, pois receberão aquilo que Deus tem prometido. Legal, né? Felizes são as pessoas mansas e humildes de coração, porque receberão aquilo que Deus tem prometido. Aqui Jesus fala de pessoas mansas, mansidão ele fala. Mais adiante, ele mesmo vai dizer o quanto ele é uma pessoa mansa. Vamos ver aqui? Lá em Mateus, adiante um pouquinho, no capítulo 11 e nos versos 28, Jesus diz assim, ó: venham a mim, todos vocês que já estão cansados de carregar coisas muito pesadas, sejam meus seguidores e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. Venham, sejam meus seguidores e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. Primeiro Jesus diz, feliz é aquela pessoa mansa e humilde de coração. Depois ele diz que era para todos os que estão se sentindo cansados de carregar coisas pesadas na vida, para vir e ser seguidores dele, pois ele é manso e humilde de coração. Ele também aqui se autodenomina manso e humilde. Ou seja, uma pessoa com mansidão é uma pessoa calma, é uma pessoa mais tranquila. Para a gente entender bem, eu vou perguntar para vocês. Vocês sabem a diferença de um cachorro brabo e um cachorrinho manso? Eu acho que a gente sabe, né? O que faz o cachorro brabo? Ele geralmente
A gente tem medo de cachorro brabo porque ele pode morder, ele pode avançar na gente, né? E ele geralmente não gosta de brincar. E um cachorro manso? O cachorro manso já chega abanando o rabo pra gente, ele é bondoso, carinhoso, a gente pode fazer carinho e a gente não tem medo de ser mordido por um cachorro manso. E cachorro manso adora brincar, não é assim? E dá para ver a diferença de um cachorro brabo e um cachorro manso. Jesus Cristo era uma pessoa mansa e humilde de coração. Ele fugia de qualquer briga, ou seja, ele não fugia, mas ele de forma nenhuma brigava. Ele sim, muitas vezes estava no meio de discussões, mas gentilmente ele dialogava, conversava e muitas vezes ele acalmava os ânimos de pessoas furiosas e brabas ao lado dele. Ou seja, Jesus Cristo era manso e humilde de coração. Era uma pessoa e nos ensinou assim a sermos mais pacificadores, né? Agirmos com mais tranquilidade do que nos deixar levar pela fúria ou pela nossa ira, né? Pela nossa raiva, ok? Assim ele diz que seremos felizes. Felizes os humildes e mansos de coração. E também ele diz para seguir a ele, que é humilde e manso de coração. Então, crianças, tem muita coisa que tira a gente do sério, não é? Às vezes as pessoas nos deixam com raiva, nos deixam irritadas e dá vontade de ir brigar. Mas Jesus Cristo nos ensina a mansidão e deixa a sua mansidão como exemplo para nós, né? De tentarmos, nos momentos em que estamos enfurecidos, tentarmos agirmos com mais tranquilidade. Vamos primeiro nos acalmar, daí a gente conta até 3, né? 1, 2, 3. Se até 3 não deu, conta até 10. Aí você vai se acalmar e daí você procura dialogar com as pessoas, né, que te deixaram mais furiosos ou furiosas, ok? Jesus nos ensina a mansidão para sermos felizes. Se todas as pessoas, nas suas discussões e nas suas desavenças, tentassem resolver com mansidão ao invés de com raiva as coisas, o mundo seria certamente mais pacífico, né? E nós seríamos mais felizes. Pois Jesus diz, felizes os mansos de coração, pois eles receberão tudo aquilo que Deus prometeu. Que bacana, né? E daí, obrigado, Lito. E daí, tem um animal no nosso planeta Terra que está em extinção, gente. Sabia? É um dos animais mais velhos do planeta Terra, um dos mais antigos do planeta Terra, vivos, né? Que ainda vivem entre nós. Os dinossauros, por exemplo, já viveram entre nós, mas não existem mais, né? E eles não sei se são mansos também, não é? Mas existe um animal enorme no nosso planeta e que vive entre nós. E ele é um exemplo de mansidão. Vocês adivinham qual eu estou falando? Os elefantes. Os elefantes são animais muito antigos, são animais muito velhos. Há muito e muito tempo eles já habitam esta terra. E eles ainda existem, mas muitos poucos elefantes ainda existem. E sabe por quê? Porque eles são muito mansos. Eles são tão mansos que nem quando um predador quer matá-los, ou mesmo um caçador, eles reagem. A única reação deles é defender os seus próprios filhotes. É quando daí sim uma mãe elefante pode ser braba.
né, protegendo o seu filhote. Mas em outros momentos, eles não são brabos, nem um pouco, eles são mansos e mansos, né? E eles têm uma inteligência muito peculiar, muito diferente, né? Mas eles nos ensinam que mesmo com aquele tamanho enorme, que eles poderiam colocar medo em muita gente, eles são extremamente dóceis. Tão dóceis que lá na Índia os elefantes são domesticados. Você pode subir em cima de um elefante e ele é enorme. Ele nem faz ideia da força que ele tem, ou seja, ele não usa a força que ele tem para agredir alguém. Ele é o exemplo de animal manso. Manso por natureza, porque o elefante, ele é selvagem. E geralmente quando a gente pensa num animal selvagem, a gente acha que ele é agressivo, que ele é brabo, né? Porque ele age pelo instinto. O elefante, mesmo sendo um animal selvagem, ou lá no habitat dele, ele não é agressivo. Ele é, por natureza, um animal manso. E eu penso que ele nos dá um exemplo grande também de mansidão, né? Que um animal tão grande assim, até uma criança pode fazer carinho nele. Então, queridas crianças, vamos aprender. Entre tudo aquilo que nós já vimos, né? A paz, a bondade, a gentileza, a humildade, vamos também hoje exercitar a mansidão. Sejam mansos e humildes de coração e vocês serão felizes. Legal, crianças? Então, e daí, como me veio o elefante na cabeça, como atividade, vamos fazer um elefante bem fofinho e deixar ele sempre em algum lugar, na nossa mesa, ou então no nosso quarto, dentro do nosso guarda-roupa, ou na estante da sala da nossa casa, para ele nos lembrar de que nós podemos sim ser mansos de coração. Vamos lá então fazer a atividade? Vamos fazer um elefante bem legal? Vamos lá, crianças? Então, crianças, para a nossa atividade nós vamos precisar de papel colorido. Se vocês tiverem papel colorido é melhor porque fica colorido o elefante de vocês. Se não, podem usar papel branco e pintem, tá? Aí a gente vai precisar de cola e de tesoura para recortar as partes do nosso elefante, que nós vamos montando aos pouquinhos. E para desenhar a gente pode usar uma caneta mais escura para poder recortar certinho, ou um lápis se vocês tiverem. Ok? Vamos lá, passo a passo. Primeira coisa, então, vou escolher a cor do meu elefante. Vamos fazer rosa mesmo? Elefante cor de rosa. Então, eu vou pegar a minha tesoura e vou recortar um pedacinho que eu quero do tamanho do corpo do meu elefante, tá? Eu vou recortar um pedaço assim menor, para a gente poder ter uma folha bem quadradinha, mais ou menos 15 por 15, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha folhinha e vou dobrar, tá? Vou dobrar ela uma vez. Para quê? É muito importante que eu dobre, porque o meu elefante tem que ficar de pezinho. Daí eu abro assim, ele vai ficar em pé. É para isso que eu vou dobrar, tá? Só que eu vou pegar e usar metade dessa minha dobradura. Tá? Porque a metade vai ser as perninhas do meu elefante e as outras metades vão ser as orelhas, porque os elefantes têm orelhas muito grandes, ok? Então, eu dobrei aqui e o que eu vou fazer com o meu lápis ou com a minha caneta? Se essa aqui é a perninha do meu elefante, aqui em cima, ó, cuidado que a gente não vai poder recortar. Então, eu vou pegar, vou fazer assim. Eu vou fazer uma porta, né? Eu vou fazer como se fosse uma portinha, tá? Aqui do meu elefante. Vocês já vão entender por quê. E daí eu vou recortar. Vamos lá? Pronto, ó, eu recortei.
Então, eu já tenho as perninhas do meu elefante. Opa! Tem que deixar ele bem apertadinho para ele não cair. Ok? Assim. Tá? Vou deixar de lado e vou fazer as orelhinhas do meu elefante. As orelhas eu vou desenhar como eu imagino que é, né? Como se fosse uma letra B bem grande. Assim, tá? A gente faz um traço, como se fosse um B bem grande. E como ela está dobradinha, eu vou cortar as duas orelhas muito parecidas, né? Olha, agora ficaram as duas orelhinhas do elefante. Ficaram iguais porque elas estavam dobradas. Então, agora, eu já tenho as orelhas e o corpinho. Eu vou fazer com um pedacinho que sobrou, um semicírculo assim, ó. Quase parecido com uma portinha de novo, só que menorzinha, para fazer a cabeça do elefante, ok? E aqui do lado, o que eu já posso fazer é a trompa do elefante. Olha só. É como se fosse um baita caninho, né? O elefante usa a sua trompa como se fosse uma mão e também é para ele respirar, ok? Assim? Daí a gente recorta. Muito bem. Agora eu tenho o corpo, a cabecinha com as trompas e as orelhas e é só eu fazer a colagem do meu elefante. Se eu fosse um elefante, com a minha tromba eu iria louvar. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Olha só, que gracinha que ele ficou. Está vendo? Tá aí o elefantezinho. E aí, gostaram do elefante? Podem deixar aonde vocês quiserem e lembrem-se da mansidão. Espero que vocês tenham gostado da atividade, também dessa história, que ela fique gravada na mente e no coração de vocês. E que coloquem o seu elefante num lugar onde vocês lembrem que podemos ser mansos de coração. Vamos fazer uma oração final? Juntar as nossas mãos. Querido Deus, obrigado por ser também manso e humilde de coração para conosco, nos ensinando que a mansidão é uma forma muito gostosa de vivermos. Que possamos assim agirmos sempre mansos de coração e nos tornarmos pessoas agradáveis à Tua presença e felizes. Ó querido Deus, cuide de nossos lares, das pessoas que amamos, cuida de nossa vida. Amém. E é isso, crianças. Até nos vermos. Que Deus guarde vocês na palma de sua mão. Tchau, tchau. Se eu fosse um elefante, com a minha tromba eu iria louvar. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria ao Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar.